Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa! Estamos iniciando a nossa primeira parte da terceira aula da matéria Dons e Manifestações do Espírito. E que bom é sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo não nos deixa só. Que bom é sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai que ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. E claro, se o nosso Senhor Jesus Cristo pediu e Deus enviou o Espírito Santo vai ficar com a igreja até a igreja ser retirada da terra no arrebatamento. Enquanto a igreja não for retirada da terra, o Espírito Santo está com ela. E se o Espírito Santo está com ela, ele está com os dons, as manifestações, o fruto do Espírito, trabalhando. Ele está atuante, ele não está na igreja amarrado, ele não está na igreja sem poder atuar, sem poder fazer. Agora, nós temos que buscar o Espírito Santo, nós temos que pedir o Espírito Santo. E o próprio Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus não vos dará o Espírito Santo quando lhe pedirdes? Será que temos pedido o Espírito Santo nesses últimos dias? Precisamos entender que o Espírito Santo nos reveste, nos capacita, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Precisamos entender que o Espírito Santo é que vai nos revestir para vivermos os últimos dias. O Espírito Santo de Deus, como falamos aí na última aula, né? São 5 coisas espirituais que Paulo trata com a igreja de Corinto. Ele começa falando acerca dos dons espirituais e das manifestações, depois ele fala do corpo de Cristo que tem muitos membros, depois ele fala dos dons ministeriais, que é por parte do Senhor Jesus Cristo, depois ele fala do amor, ou o fruto do Espírito, que é manifesto no amor, e depois ele fala sobre a ordem de culto. Mas a nossa matéria nós vamos tratar apenas de dons e manifestações do Espírito, que falamos também na última aula, que é dividido em 3 categorias. Temos a categoria de manifestações de revelação, manifestações de poder e manifestações vocais. Manifestações de revelação, manifestações de poder e manifestações vocais, sendo 3 dons em cada uma dessas classes. A primeira classe, manifestações de revelação, nós temos aí palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Mas acompanha comigo a leitura em 1 Coríntios, capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Essa é a primeira que nós vamos falar da categoria revelacional, das manifestações revelacionais. Palavra de sabedoria é uma revelação sobrenatural quanto ao plano divino. Sabedoria aponta sempre para o futuro. Sabedoria aponta sempre para o plano de Deus e o propósito divino da mente de Deus. Palavra de sabedoria é uma informação revelada sobrenaturalmente pelo Espírito à vida do crente. Uma revelação sobrenatural de Deus para o espírito do crente. É uma informação fora do processo natural. A sabedoria não é gerada no coração humano. Tanto é que é o dom do Espírito, é uma manifestação do Espírito. O Espírito Santo dá sabedoria para que você conheça o que lhe concerne no tocante ao seu próprio futuro, ao futuro de um povo, de um grupo, de um lugar, de uma nação ou até ao futuro do mundo. Você não precisa ter
ansiedade ou ajudar essa palavra para se cumprir, mas você precisa fazer a sua parte. Olha só, João capítulo 16, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13, Jesus diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Sempre que o Espírito Santo de Deus anuncia o que há de vir, muitas vezes chamamos isso de revelação, muitas vezes chamamos isso de profecia, mas a palavra de Deus chama isso de palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é aquilo que é anunciado ao que há de vir, uma informação que nós não temos acesso, não temos conhecimento, e o Espírito revela. Sempre trata com o futuro. Na verdade, trata o presente apontando para o futuro. Sabedoria pertence a Deus e é natural muitas vezes nós entendermos que muitas vezes Deus vai trazer algum profeta, vai trazer alguém que vai te entregar uma palavra de sabedoria e o Espírito do Senhor vai dizer: olha, o Senhor me mostra que você está passando por isso, porque lá na frente vai acontecer isso. Então trata o presente revelando o futuro. Trata o presente mostrando o que vai acontecer lá na frente. Agora entenda que é uma palavra de sabedoria, a parte de, não é toda a sabedoria. Nós não suportaríamos toda a sabedoria de Deus, mas Ele tem como nos dar uma palavra. Agora, uma palavra só de Deus é suficiente, né? Basta uma só palavra e o morto ressuscita, uma só palavra e a cura é manifesta, uma só palavra e o milagre acontece, uma só palavra. Então não é toda sabedoria, mas é uma palavra, a parte de uma frase. Deus não dá toda revelação para uma pessoa só, o homem não seria capaz de suportar. Deus dá somente a parte necessária. Por isso você tem que se apegar a essa porção que o Senhor entrega, essa porção que o Senhor dá. Por isso precisa-se do corpo de Cristo para se ter o todo. A um pelo Espírito é dado, a outro pelo mesmo Espírito é dado, a outro pelo mesmo Espírito. Tem que ter a unidade, tem que ter o conjunto, o corpo. Não é a mesma coisa a questão dos dons ministeriais que Jesus dá. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, cada um ministra como 20% da revelação de Cristo, e eu vou ter o todo quando eu for ministrado pelos 5 para ser aperfeiçoado. Agora, Deus não dá toda a revelação para uma pessoa, mas só a parte necessária. Então, nós necessitamos estar conectados, ligados ao corpo. Isso é fantástico, né? A gente olha, por exemplo, a lâmpada elétrica. A lâmpada, na verdade, ela ilumina, mas ela só pode acender se ela estiver conectada. Ela só pode acender se ela estiver plugada, se ela estiver em conexão com a energia, com a fonte que vai fazer com que ela produza a luz. Então, interessante que a lâmpada ela tem a capacidade de iluminar, mas ela só pode iluminar se ela estiver conectada ao interruptor, se ela estiver conectada aí, justamente ela pode acender. Assim também é todo aquele que é nascido de Deus. Ele pode receber, ele tem a capacidade, ele tem o dom, mas ele só vai fluir se ele está conectado ao corpo, se ele está ligado ao corpo. Tiago capítulo 1, versículo 5, Tiago nos diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, veja que aqui ele está falando da sabedoria, não é o dom, a manifestação, não é a palavra de sabedoria. Então aqui ele está dizendo sim, da sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então há distinção entre a sabedoria
e a palavra de sabedoria. Não é a sabedoria no sentido geral, disponível a todos os filhos de Deus, mas a palavra de sabedoria é na vida diária para uma decisão sábia, para uma direção do Espírito, para uma decisão na direção do Espírito. Tiago 1,5, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago, ele diz que se alguém necessitar de sabedoria, tem que pedir, tem que buscar, tem que clamar a Deus e Deus lhe dará. Mas a palavra de sabedoria não é esse tipo de sabedoria que Tiago está falando. Aqui nós estamos falando em questão de manifestação, em dom do Espírito. Vamos para Provérbios e ver o que Salomão tem a dizer em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, de 1 a 10, nós vemos aqui 2, de 1 a 10. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Todo ser humano deve buscar a sabedoria no sentido geral. Buscar a sabedoria é uma coisa, ter a palavra de sabedoria é outra. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus sabedoria. Jesus Cristo foi feito por Deus sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria para a vida diária. Então, a palavra de sabedoria é a sabedoria num nível mais elevado, num nível mais alto do que a sabedoria que Deus nos dá para viver diariamente, do que a sabedoria que Deus nos dá para o dia a dia. Assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão, né? Ele pediu sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Ele pediu sabedoria porque desde criança ele foi mentoreado por pai, ele foi mentoreado por Davi e como mentor, Davi instruiu ele a buscar sabedoria. Mas olha só que texto tremendo, 1 de Reis, capítulo 3, 1 de Reis, capítulo 3, verso 5 em diante, nos diz assim: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usastes tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo na verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegestes, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual não se levantará.
e também até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos seus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifício pacífico, e fez um banquete a todos os seus servos, a todos os seus servos. É interessante a gente observar um garoto de 14, 15 ou 16 anos pediu a Deus sabedoria, pediu a Deus uma coisa tão eficaz e tão propícia, tão oportuna, e muitas vezes ficamos a pensar: como que ele pediu sabedoria sendo tão novo? Como que ele pediu sabedoria? Sempre que escutamos acerca de Salomão e sabemos que ele foi o homem mais rico e mais sábio que passou pela terra, interpretamos que isso se deu pelo fato do seu pedido de sabedoria, quando ele teve a oportunidade de pedir a Deus. Contudo, como o questionamento é o princípio da inteligência, à primeira vista a gente não tem como aceitar que um garoto cerca de 13 a 15 anos, na época, poderia pedir tal coisa. Pediu justamente sabedoria. Adolescentes em geral pedem coisas imediatas e superficiais, mas Salomão, logo desde pequeno, pediu algo eterno e profundo. Pela idade dele, não fazia sentido esse seu pedido, mas quando questionamos, nós começamos a entender algo. No caso de Salomão, nós podemos entender que, na verdade, o seu pai o instruiu, o seu pai o ensinou, o seu pai mentoreou ele para que ele pudesse pedir sabedoria com sabedoria. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 4, nós poderíamos parafrasear da seguinte forma. Eu vou primeiro parafrasear e depois a gente vai ler o texto em si. Mas parafraseando, ele poderia dizer: quando eu era menino, ainda pequeno, na companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento e não se esqueça das minhas palavras e nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento, dedique-se alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Agora vamos para o texto bíblico e vamos observar no texto bíblico, Provérbios capítulo 4. A gente pode ler do primeiro versículo: exortação a adquirir a sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios. Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, em estima diante da minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras e teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Exalta-a e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Pega-te à correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, e nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, e passa
de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o pé do mal. É interessante a gente observar as palavras que Salomão revela, mas tudo isso está falando acerca da sabedoria, não da palavra de sabedoria. Há uma grande distinção entre sabedoria e palavra de sabedoria. A sabedoria que Salomão está falando, na verdade, ele recebe a sabedoria de Deus, ele tem insights de palavra de sabedoria, direções, revelações da palavra que vem da boca de Deus. A sabedoria está disponível a todos. Olha o que Deus disse a Josué no capítulo 1, versículos 6 a 8. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazeres conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então a gente observa aqui, isso é a sabedoria natural, ou melhor, sobrenatural, vinda da palavra. Sabedoria sobrenatural vinda da palavra. Está à disposição a todos que seguem o conselho de Deus, de meditar na palavra de Deus. Já vai ter uma sabedoria diferenciada, já vai ter uma inteligência espiritual. Mas isso não é a manifestação sobrenatural da palavra de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria você não busca através do conhecimento. A inteligência espiritual e a sabedoria sobrenatural você busca através do conhecimento da palavra. Agora, a palavra de sabedoria é uma manifestação do Espírito. A palavra de sabedoria não é uma capacitação para dar sábios conselhos. Não é aquela pessoa vivida que senta com você e dá boas instruções, bons conselhos. Não. Se fosse assim, até as pessoas não nascidas de novo poderiam operar nessa manifestação. Uma pessoa com muito sucesso acadêmico, ela não é mais capaz de fluir nesse dom do Espírito. Assim, uma pessoa iletrada e inculta, às vezes tem mais vantagem, pois o seu intelecto não vai atrapalhar tanto. Ela não vai ficar raciocinando tanto aquilo que ela recebeu da parte de Deus. Algumas maneiras pelas quais a palavra de sabedoria pode ser manifestada. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículos 10 a 16, nos diz assim. Atos 9, 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai,
porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias recebeu uma palavra de sabedoria, Ananias recebeu uma revelação dos segredos ocultos de Deus. Ananias recebeu o que estava acontecendo com Saulo de Tarso. Em visões, o Senhor informou Ananias sobre Saulo, uma palavra que, na verdade, cumpriria toda a vida, o ministério, durante o ministério inteiro da vida de Saulo, o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Ananias estava ali e ele recebe isso. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor em visão. Ele recebe isso em visão. Que coisa tremenda, uma palavra de sabedoria através de uma visão. Mas no capítulo 8, verso 26, também vemos um exemplo de uma palavra de sabedoria dada a Filipe, o eunuco etíope. 26 a 29 nos diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e lhe disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Filipe recebe isso por palavra de sabedoria. Filipe recebe a orientação de ir ao deserto num caminho exato, numa rua exata, porque tinha alguém ali sedento do evangelho. Uma palavra cumprida num futuro imediato. Atos capítulo 27, versículo 10. Atos capítulo 27, versículo 10. Paulo, em meio a uma turbulência de um naufrágio, recebe um testemunho interior que é uma palavra de sabedoria. Então veja, Ananias recebeu em visão, Filipe recebeu a visita de um anjo e Paulo, Atos 27, 10. Dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser muito incômoda, com muitos danos, não só para o navio, mas para a carga também, mas também para a nossa vida. E o centurião cria mais no piloto do que no mestre, no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento, da África e do Coro, e invernar ali. Então a gente vê aqui, Paulo recebe uma impressão, um testemunho interior, uma percepção do perigo dessa viagem que eles estariam então enfrentando, passando nessa situação. Como nós falamos já nas aulas anteriores, os dons e manifestações do Espírito, dos 9 que Paulo revela em 1 Coríntios 12, 7 deles aparecem as suas manifestações no Antigo Testamento. A palavra de sabedoria é uma delas, que vai aparecer no Antigo Testamento. A revelação de Deus a Noé, desde o começo de todas as coisas. Olha lá, Gênesis capítulo 6, verso 11. Disse o Senhor Deus: destruirei de sobre a face da terra, Gênesis capítulo 6, verso 11. Eu estou no verso 7, mas vamos lá. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque
a terra está cheia de violência, e eis que a desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gomer, farás comprimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira fará 300 côvados de comprimento da arca, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela e de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás do seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Deus deu instruções, o Senhor explicou detalhadamente a Noé. O que foi isso? Uma palavra de sabedoria, a revelação da sabedoria divina, dos segredos e mistérios de Deus. 120 anos antes, Deus informa Noé, revela a Noé o dilúvio, para que dê tempo de ele construir esse compartimento, essa arca, esse grande caixote de madeira, esse grande barco, né? Daniel capítulo 7, versículo 17 nos diz: estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão na terra. Deus interpretando a visão, interessante a gente observar, né, a visão dos 4 animais simbólicos, 4 reis, e Deus mostrando através de uma palavra de sabedoria a Daniel, o homem muito desejado. E o livro de Daniel inteiro está cheio de palavras de sabedoria, mas Daniel 12, versos 3 e 4, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel recebeu a maior parte das instruções por meio de visões, mas sempre como uma palavra de sabedoria. Daniel foi o profeta que recebeu as revelações da maior extensão de tempo. As 70 semanas de Daniel, onde 69 já se cumpriram e uma ainda não se cumpriu, que é a grande tribulação, a 70ª semana, foi através de palavra de sabedoria. Juízes capítulo 6, verso 11, Juízes 6, 11, e fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram ali a noite no arraial. A gente vê que Deus foi dando instruções a Josué acerca de como vencer cada uma das regiões, cada uma das batalhas. Eu estou em Josué, né? Juízes capítulo 6. Josué recebeu muita instrução por palavra de sabedoria. E Gideão também. Juízes capítulo 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então você vê, o anjo vem a Gideão no lagar e ele dá instruções, direções, ele revela o futuro. Palavra de sabedoria na vida de José. José, a vida, o ministério inteiro, recebe a palavra de sabedoria sobre os seus irmãos, sobre tudo que iria acontecer, por meio de sonhos. Gênesis capítulo 37, versículos 6 a 8. Gênesis 37, 6 a 8. E disse-lhe: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Aqui Deus foi dando uma palavra de sabedoria a esse garoto,
mostrando aí uma esfera de governo que ele estaria governando, dominando, e os irmãos não entenderam, não compreenderam, mas a palavra foi dada. E em Gênesis capítulo 42, a palavra foi cumprida. Gênesis 42, verso 6. José, pois, era governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com sua face na terra. José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente, disse-lhes, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então é interessante a gente observar aí o cumprimento da palavra. Jeremias, capítulo 31, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. E eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, profetizando o futuro, apontando o futuro, palavra de sabedoria. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Apontando para algo do futuro, apontando para algo que haveria de acontecer, informação sobre os dias que ainda virão aí do aliança de Deus com o povo judeu, né? Outros casos de palavra de sabedoria no Antigo Testamento, que está repleto de palavra de sabedoria, as previsões do nascimento de Cristo Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição e do seu retorno. Há também palavras de sabedoria acerca da igreja gloriosa, do concerto de Deus. Mas não só o Antigo Testamento está repleto de exemplos de palavra de sabedoria, como o próprio Novo Testamento também nós temos aí exemplos de palavra de sabedoria. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 28 a 30, nos diz assim, levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo, através de uma palavra de revelação de Ágabo, que vai falar sobre uma grande fome, e a igreja então se programou e enviou suprimento ali aos irmãos da Judéia. Mas esse mesmo profeta, no capítulo 21, traz outra revelação como palavra de sabedoria, trata o presente, revelando o futuro. Atos capítulo 21, verso 10 e 11. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito do Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Ágabo revela por palavra de sabedoria o futuro de Paulo em Jerusalém, que seria preso. O que Paulo escreveu também sobre a vinda de Jesus, sobre a igreja gloriosa, sobre a escatologia, sobre a realidade do mundo que estará em uma iniquidade profunda, tudo isso foi dado a Paulo por palavra de sabedoria. A maior parte do livro de Apocalipse é palavra de sabedoria dada a João, revelando o futuro das coisas que ainda hão de acontecer. A segunda epístola de Pedro também descreve que o mundo será destruído por fogo. É uma palavra de sabedoria. Então, a palavra de sabedoria, ela é presente não só no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. E, aliás, ela é muito presente na vida e no ministério de Jesus. Evangelho de João, capítulo 21, versos 18 e 19, na verdade te digo que
quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Pedro revelando acerca de como, Jesus revelando acerca de como Pedro morreria, é uma palavra de sabedoria. Lucas capítulo 18, versículo 31 a 33. Jesus anuncia a sua paixão, e tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus revelando acerca da sua morte, crucificação, sepultamento e ressurreição, é uma palavra de sabedoria. Aliás, todo o capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas, as condições do mundo no tempo do fim, são palavras de sabedoria. A palavra de sabedoria dada a Jesus das coisas que hão de vir. Depois do intervalo, a gente vai ler esses 3 capítulos que falam a mesma coisa na versão de Mateus, na visão de Marcos e na visão de Lucas. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Vamos para o intervalo e depois a gente continua falando da palavra de sabedoria na vida e no ministério de Jesus. Até já, depois do intervalo.